Bora lá, fiel, para as últimas notícias do Corinthians desse sabadão aí, o Corinthians que formalizou a contratação de um novo atacante, o Zaccaria Abidá. Para os mais íntimos aí, o Zaca da Fiel é como já estão chamando ele. Aqui no vídeo de hoje nós vamos ver um retrospecto dele, aonde ele jogou, por onde ele passou, um pouco dos números dele. E vale lembrar que ele foi uma indicação aí do senhor Memphis Depay, que também está na iminência de renovar o contrato com o Corinthians. E você, o que você achou dessa contratação? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Bem legal o vídeo, pessoal. Curta aqui o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora Lá Fiel para sempre receber as notícias do Corinthians. É um prazer ter você aqui. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Corinthians anunciou o meia Zaccaria Labiad. O marroquino, que tem 32 anos, chega com contrato até o final desse ano, com renovação automática até o final de 27, caso ele cumpra algumas metas estabelecidas no seu contrato. Zaccaria estava sem clube e chega depois de ser indicado por Memphis Depay, que jogou com ele no PSV da Holanda. Ele já está regularizado, liberado, pronto para jogar, agora só depende do técnico Dorival Júnior. Lembrando que não foi o Júnior, ele disse isso em coletiva, que indicou a contratação do Zaccaria, como queiram, foi o Memphis Depay. Do seu jeito, da maneira que é possível, o técnico Dorival Júnior contorna os problemas do Corinthians, que joga para continuar na direção do bi-estadual. Depois da vitória contra o Atlético Paranaense, a delegação corintiana viajou para São Paulo, dormiu aqui no CT Joaquim Grava e os atletas se reapresentaram nesta sexta-feira pela manhã. Aqueles que estavam mais desgastados fizeram uma atividade que teve uma novidade chamada Breno Bidon. O garoto do Timão está recuperado de um estiramento da coxa. Ele foi desfalque nas últimas 3 partidas e agora está liberado pelo departamento médico para treinar sem restrições. E por isso, ele pode ser opção para o técnico Dorival Júnior na próxima partida, que será domingo contra a Portuguesa, duelo de quartas de final do Paulistão. O Corinthians vive um cenário de calendário especificamente apertado, duelou contra o Atlético Paranaense na quinta, no domingo tem esse compromisso pelo Paulistão, quartas de final, e na quarta-feira que vem viaja para encarar o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Portanto, 3 jogos em 6 dias. Até por isso, o técnico Dorival Júnior diz que a escalação vai ser muito determinada pelo desgaste físico dos atletas. Com certeza, fisicamente, nós não estaremos à altura da necessidade do jogo que nós teremos no domingo. Isso daí eu não tenho dúvida. O Corinthians tem como desfalques Hugo, Caio César, que deu início à transição física nesta sexta-feira, e Yuri Alberto. Aliás, essa é uma dúvida lá no ataque, quem vai substituir o camisa 9, que segue se recuperando de lesão. Na partida contra o Furacão, o Vitinho começou jogando, e para o duelo contra a Portuguesa, além dele, o Dorival tem o Guinegão e o Pedro Raul como opções. Nessa lista entrou também o Matheus Pereira. Ele deixou o gramado da Arena da Baixada sentindo dores na posterior da coxa esquerda e foi diagnosticado com uma lesão. O Timão entra em campo contra a Portuguesa neste domingo, 8h30 da noite, no estádio do Canindé, e com uma curiosidade justamente nesse palco. Metade dos ingressos para torcedores do Timão e metade para torcedores da Portuguesa, ou seja, um duelo decisivo valendo vaga na semifinal do Paulista e ainda com uma cena clássica de um estádio dividido meio a meio. Bom, e quem é ele? É um jogador de 32 anos, em 2025 teve 25 partidas, 22 como titular, 74 minutos por jogo e marcou 6 gols. Foi revelado pelo PSV, jogou com Memphis Depay, jogou em times como Sporting, Fulham e Ajax, só jogou na seleção marroquina em amistosos. Atuou em 2 clubes da China entre 2024 e 2025, estava no Dalian Inbo da primeira divisão. Ele nasceu na Holanda, mas se naturalizou marroquino. Ontem falávamos do sapato do Calçade e lembramos do Mussum, né? Olha o Calçades do Calçade. E aí Zaccaria é o novo reforço do Corinthians. A torcida do Corinthians que viveu ano passado com as atrapalhadas da diretoria, né? De repente agora nessa temporada contratando jogadores para melhorar a profundidade de elenco. E é um jogador que, pela experiência europeia, traz um pouco de... traz, na verdade, algo diferente para esse meio-campo, né? Na posição em que joga. Um jogador que pode jogar com o segundo homem do meio-campo, ou terceiro também. Tem aí uma capacidade de construção a partir do campo de defesa.
O Dorival já deixou claro que se der ruim, a culpa não é dele. O Dorival falou em coletiva, né? Não foi ele que indicou, um jogador que chega aí pra somar, mas não foi indicação dele, falou algumas vezes isso. Mas é um jogador que talvez a gente fala da possibilidade, né, do Corinthians ter aí Libertadores, Campeonato Brasileiro e essa reta final do Paulista. Libertadores um pouquinho depois, é verdade, mas aí tem Copa do Brasil que entra na história. Você ter um elenco que possibilite você jogar quarta e domingo com a mesma intensidade e tendo jogadores que possam também trazer algo diferente, até de característica de jogo, eu acho que o Zaccaria traz isso. Eu acho que, claro, é um jogador que vai precisar de adaptação, vai precisar de tempo, né? E eu acho que isso é muito natural, mas é mais um jogador para uma posição em que o Dorival pediu tanto, né? Pensou no Alisson, aí trouxe o Alan, que é um jogador que já tem tido oportunidades. Sim. Lembrar que perdeu o Maicon, né, que poderia fazer também essa função ali de primeiro homem ou de segundo homem, acaba sendo um reforço importante para a profundidade de elenco do Corinthians. Ser titular é outra história. Tem o Martínez também, né, que tem a história do Martínez. O André, que vem pedindo passagem, né, realmente é uma revelação do Corinthians, jogando muito, fez até um golaço, né? E o Charles, que quando joga, o Corinthians não perde, né? Foi assim contra o Atlético Paranaense. Jogou... do Ranieri, que é um jogador que funciona ali também, como o Ranieri, que é um jogador que funciona como primeiro homem. Quer dizer, tem opções ali, né? Agora, eu vou chamar de Zaccaria. Melhor, né? É mais brasileiro, legal, mais né? simpático, né? Mais brasileiro. E tem esse endosso do Memphis Depay, né? Então, sim. Um jogador experiente. Vamos ver como se sai, então, o Zaccaria com a camisa alvinegra. Agora, tá chegando mais um, né? Tá chegando reforço. Zacarias? É Zaccaria o nome. Zacarias. O Dorival chamou de Zacarias. É especialista em navio, submarino e em pronúncia de nome marroquino. Zaccaria. Eu não sabia dessa sua especialidade Zaccaria submarino, Pascoal. Submarino, não, eu servi na Marinha, Zé. Eu tive a honra de 2 anos, 2 meses e 1 dia, tá no meu certificado militar. Tem foto com uniforme e tudo? Pra trazer eu devo ter. Tem que trazer uma fotinha. O Saraiva, sabe? A galã, hein? Tem foto, tem vídeo. Então não me venha com churumela. Talvez tenha escapado algum da minha conta, mas é o segundo jogador africano da história do Corinthians. O Corinthians teve em 96, depois que o Zé foi embora, o sul-africano Mark Frank Williams. Mark Frank Williams. Agora tem o Zaccaria. Zaccaria, Pascoal? O Mark Frank Williams, vou dizer um negócio pra você, hein? Era ruim. Sou jogador ruim. E o Zacarias? Já viram o Zacarias? Pergunta pro Memphis. Quem viu foi o Memphis, né? Jogaram juntos, inclusive na base, na seleção da Holanda e tal. Acho que no PSV. Jogaram no PSV também. E aí o Marcelo Paz disse que, ok, o Memphis indicou, né? Recomendou. Tudo bem, o Memphis indicou. E como é que foi? Passou toda a análise de mercado do Corinthians. Aí, Dorival disse que conhece pouco o jogador, né? Dorival, inclusive, falou que não foi ele que pediu. Né? O Dorival, aí já e começa. o pessoal da análise disse que não era recomendável contratar. Aí começa a ficar complicado o negócio. O pessoal o Memphis chegou, eu vou indicar alguém pra você. Eu chegar aqui pro Vini e falar, Vini, é o seguinte, ó, tem uma pessoa que eu vou te indicar pra trabalhar, pra fazer o Equipe F. Bacana pra caramba e tal. Não é problema, né? A questão é o que acontece a partir daí, né? Fulano indicou Beltrano, isso tem que ser analisado, aprovado. A indicação por si só, pra mim, não é o problema. A questão é o que acontece a partir dali até o momento da contratação, né? Zero. É isso. Sabe que todo mundo pode indicar. É o que eu tô falando. Eu posso chegar a indicar aqui pro Vini. Ele vai olhar e vai falar, pô, deixa eu ver aqui, vamos ver ao vivo, vou chamar uma pessoa, conversar e tal. Lembrei do seu Pepe. Tá vendo a gente, seu Pepe? Né? Maravilhoso. Zé Macia, espetacular, seu Pepe. Ele falava assim, bom de resenha, quando parecia, porque antigamente era o DVD, né? Trazia o DVD para VHS. VHS, fita. Aí o empresário trazia fita pro seu Pepe, falava assim, dá uma olhada nesse aqui, seu Pepe. Ele falava assim, legal, me dá outra. Ele falou assim, como outra? Não, você está dando os melhores, me dá os piores momentos que eu quero ver também. Eu quero ver os piores e os melhores, para ver se me servem, né? E pelo jeito que o Dorival falou, o Labiad vai ter que comer a bola para jogar, né? Porque só com o nome, o Dorival, pelo que o Dorival falou, o Dorival vai trabalhar, tem que trabalhar, vai tratar igual, mas acho que para colocar para jogar frequentemente, ele vai ter que mostrar muito nos treinos. Ele vem de um período de inatividade, ele é um terceiro homem de meio campo, assim, um cara para trazer um pouco mais de qualidade. Se defendeu, né? O Corinthians se defendeu. O Corinthians jogou ontem como joga nas Copas, Copa do Brasil e Copa Libertadores. Joga por uma bolinha. Sabe o que eu sinto, Pascoal, de verdade? Quando o Corinthians joga mal e vence, né? A abordagem é diferente do que quando, por exemplo, o Palmeiras joga mal e vence.
Tem vários jogos, o Palmeiras joga mal, ou é estratégico ali, é eficiente, se defende, segura, ganhou, pá, beleza, ganhou. Esse é o Palmeiras. É pelo teto do time, pelo que se espera do time. Eu tô falando do Corinthians, falei do Palmeiras, a gente pode falar de outras equipes aqui também. Por exemplo, Flamengo. Corinthians foi a quinta colocação. O Flamengo vai lá, ganhou do Botafogo lá, 2-1, não jogou tão bem, ganhou, crítica. Quando o Corinthians não joga bem, mas vence, eu sinto que a abordagem é diferente. É óbvio que o Corinthians não tem o elenco, e você falou, foi bem, a expectativa com relação ao Flamengo, ou a expectativa com relação ao Palmeiras, tem mais elenco também. Sim. E tal. Mas o 11 do Corinthians, gente, não é... Vai jogar mais e até já tá fazendo um banco interessante. Gente. Faltou Yuri, faltou Tudo bem, mas... Tirou o Yuri. Ontem, por exemplo, não tirou o Yuri, não é fácil. E jogar bem ainda. É que aí jogou muito mal, né? Sim, não fez um grande jogo, se defendeu. Esse aqui é meu ponto. Mas o Corinthians vem jogando bem, né? Ontem não jogou bem, mas o Corinthians jogou bem contra o Bragantino. Contra o Flamengo. Jogou bem contra o Flamengo. O Corinthians tem feito bons jogos. Acho que depois os primeiros jogos do ano não foram tão bons, mas contra o Palmeiras perdeu jogando bem. O Corinthians perdeu os jogos onde ele jogou bem. Ontem ele ganhou no jogo onde ele não foi melhor. O Corinthians é um time que é muito cobrado no Campeonato Brasileiro porque fez uma campanha muito ruim na última temporada. Tem condição de fazer mais. Então, nesse momento, acho que essa vitória foi muito importante. O Dorival sem o Yuri, tem aquela questão, quem é que vai jogar no lugar do Yuri. Ontem, e para mim, claramente, por ser um jogo fora de casa, ele optou pelo Vitinho, né? Porque aí, quando não tinha bola, o Vitinho compunha a linha de 4, ele deixava o Garro junto com o Memphis para o Garro correr menos. Mas não deu certo, porque o Vitinho não dá certo, né? O Vitinho não joga bem, nunca. É um jogador que tem qualidade, mas ele produz muito pouco nos jogos. Eu tenho comigo e estou curioso para ver jogo de Paulistão e próximos jogos em casa do Brasileiro. A tendência, pelo menos eu escalaria o Guinegão no lugar do Yuri. Acho que o Guinegão jogando com o time principal, com alguma sequência, talvez ele recupere aquele momento que ele viveu na última temporada. E ontem o Dorival também foi colocando o time para trás, porque ele percebeu que ou ele fazia isso, ou ele tomaria o gol. Então ele, machucou um meia, bota um volante. Atacante cansou, botou o Alan para segurar. Botou o André para segurar. Matheus Pereira arriou, botou o Ramalho. Botou mal, fechou o jogo com 3 zagueiros, 4 volantes, só um atacante na frente. Porque ele percebeu que se não fizesse isso, tomaria o gol de empate. Não foi uma atuação de destaque, mas uma vitória muito importante para o Corinthians, que, por exemplo, jogou bem, relativamente bem, contra o Bahia na primeira rodada e não venceu. É verdade. Agora recuperou o ponto que ele deixou pelo caminho. Certo? Na primeira rodada, o Atlético Paranaense ganhou do Internacional do Beira-Rio. Você está falando, olha o Vini aqui no meu vídeo, está reclamando, mas aquele jogo contra o Internacional, estava no Japão, mas acompanhei. Fizeram cera o jogo inteiro. E fizeram gol no começo, né? E seguraram. Todos os times vão fazer Maravilhoso, Vini. Todos os times vão fazer esse tipo de coisa. O Dorival também reclamou no primeiro tempo, um instante com o árbitro, porque estava dizendo que o time do Atlético estava chegando muito duro. Mas esse árbitro, se vocês analisarem, quase todas as partidas, se não todas as partidas, tem esse tipo de problema. Porque ele é ruim. Ele é um árbitro que ele marca uma coisa aqui, depois de 2 minutos a mesma coisa, ele não dá falta. Aí ele quer conversar, mas só que ele não consegue controlar os jogadores. Entendeu? Então, assim, o jogador já sente, já dá a primeira pressionada, vê que o árbitro começa a fazer assim, aí ele vai lá e começa a se perder no campo. Ele teve uma discussão com o Memphis. Acho que o Memphis era o capitão ontem, né? Ou era o Gustavo? Era o... Garro, capitão. O Garro? O Garro, é isso. Porque ele chama para conversar o Santos e o Garro. Aí o Memphis estava falando de um pisão, né? Que ele tomou o pisão. Para mim, acho que foi sem querer, porque ele tira a bola e o jogador do Atlético. Aí ele começou a bater boca. Ele mesmo cria essa situação, o árbitro. Né? É o capitão, pronto, acabou. E outra, ele vai ter que se justificar com os quando ele vai conversar com os treinadores, falando para ter calma, ele está demonstrando fraqueza, que ele não consegue controlar o jogo. Ô, treinador, me ajuda aí porque eu não estou conseguindo controlar. Pô, você é o árbitro, você é a autoridade máxima dentro de campo, você tem que se fazer respeitar. Né? E ele não consegue. Em quase todos os jogos ele tem esse mesmo tipo de problema. Por quê? Porque todo mundo sabe que ele não consegue controlar. E ele se apavora, ele começa a sentir a pressão. Ele muda a falta, ele dá qualquer faltinha aqui, qualquer faltinha ali, aí ele para o jogo, entendeu? Infelizmente é isso. São os árbitros que são preparados. Agora eu espero que a CBF, com a questão do profissionalismo, possa corrigir determinadas situações. Dá cartão amarelo, pronto, o jogador já não vai cair mais. Né? Infelizmente, os jogadores do futebol do Brasil são folgados, são chatos, reclamam demais. Eu estou falando aqui porque às vezes eu estou assistindo o jogo e falo, nossa, cara chato. Eu era chato assim também.
Entendeu? E eu sei como é que funciona isso, porque você pressiona o árbitro uma hora ele vai, né, vai jogar a seu favor. Então, o que você faz? Começa a dar cartão amarelo. Teve um jogo, acho que se bobear foi até ele, contra um jogo de São Paulo e Santos, eu acho que na Vila Belmiro. O Luciano abriu, assim, levantou, foi falar com ele já deu amarelo. Foi. Eu acho que foi ele, não sei. O Luciano ficou o jogo inteiro sem falar nada. Como tem outras técnicas, como tem técnicas que os próprios árbitros, eles começam a parar o jogo no segundo tempo para descansar. Porque o jogo está corrido, faltinha, falta, porque eu não vou conseguir fazer diagonal, não vou conseguir chegar. Tem várias coisas, a gente precisa, é só as pessoas entenderem mais ou menos como é que funciona, mas o que o Odair, que eu sou fã dele, falou, o time dele já fez, vai fazer. Todo mundo faz, né? Todo mundo faz. Em vários jogos e os árbitros Sim, são permissivos também nisso que você está falando. Vamos lá. Hugo, dupla de zaga. O Gabriel com o Gustavo. Aí você tem Mateuzinho de um lado, Bidu do outro. Certo? E o Bidon no meio campo, que vamos chegar lá no Bidon. Tem o Ranieri. Você tem Bidon. Tem o André. Hoje o time titular é isso. Bidon, André e aí Carrilho ou Matheus Pereira. É isso aí. Memphis e Yuri. Hoje esse é o time. Memphis o Garro e Yuri. hoje é reserva por enquanto, né, do time. Porra, qual a prateleira desse time, hein? O time é um por time isso da que eu falo, segunda prateleira. É por isso que eu falo que eu acho que o Corinthians... Tudo bem, ontem você lembrou, tudo bem, o Yuri não jogou e tal, mas tem alguns desfalques, tem alguns ajustes, também está no começo e tudo. A forma como a gente olha para alguns times, a gente tem que olhar para outros também. Ok, calma, vamos lá. Mas assim, o Corinthians tem um 11 e acho que hoje, com alguns jogadores que estão chegando, já está abrindo também algumas opções no banco. Esse é um ponto importantíssimo. Formando um elenco. Eu não estou dizendo que o Corinthians vai brigar por título brasileiro. Não, mas vai ter hoje uma melhores condições muito melhor isso para mim tá e claro. brigar por título nas Copas. Chegou um atacante que machucou logo de cara. E é só ver ontem foi um exemplo claro disso. O Dorival deu uma leve mexida no time e durante o jogo foi olhar para o banco. Ontem ele colocou no banco o André, ele colocou do banco, né? O André Ramalho, o Alan, que acabou de chegar. O Guinegão. Tem gente para colocar, sabe? Eu acho que mais do que... O Angileri agora voltou, o Pedro Milans pro outro lado. Eu acho que Carrilho, o Corinthians, no banco. acho que o Corinthians hoje ele tem um norte no time principal. Sim. Acho que é bem definido o 11, né? E tá até chegando mais um, né? porque você trouxe um zagueiro muito bom, que é o Gabriel Paulista. Que encaixou excelentemente. Maravilhoso, parece que já está jogando lá há 200 anos. Fisicamente está bem. Né? Ele potencializa um pouquinho mais o time principal, eu acho que qualifica o banco. E o Corinthians sofreu muito com lesões na última temporada e já começou com muita lesão muscular esse ano. Isso mina um pouco. Mas o time titular do Corinthians, ele é capaz, em Copa, de ganhar de qualquer time do continente, como o Campeonato do Brasil. A questão é que a temporada é muito mais do que só um duelo de 11 contra 11. Sim. E aí o Corinthians sofreu na última temporada. Para essa ele está mais encorpado. Por isso que eu acho que vai dar... A temporada é longa, hein? Por isso que eu acho que vai dar para exigir mais de qualidade de jogo do Corinthians. Tem o meio do ano que pode mudar muita coisa. O Corinthians tem... meio do ano vai mudar precisa muito. ver... porque ver se sai Yuri, como é que fica a situação. Aí precisa ver o meio do ano. O Marcelo Paes participou do Fala Fonte hoje, de manhã. E o Marcelo Paes, entre outras coisas, falou que até o meio do ano não vende André, Bidon e Yuri. Mas vai precisar de dinheiro, mas que no meio do ano o Corinthians será obrigado, aí é obrigação, obrigado a vender. Se não vender, não fecha balanço. O Corinthians será obrigado a fazer pelo menos uma grande venda. E o que eu já ouvi é que essa grande venda, o Corinthians abertamente não falará sobre valores, porque se eu falar para você que esse telefone vale 10, você vai pagar 7 e eu não vou conseguir, né? Então, o Corinthians espera arrecadar no meio do ano algo entre 150 e 200 milhões de reais em venda. Vamos ver. Precisa fazer uma belíssima venda, hein? Tem aí, Ou duas. Tem dois jogadores aí que podem render um bom dinheiro. O Bidon e o André. Não sei se o André já chegou nessa... Mas... O André tem muito potencial. E o Yuri também, né? O Yuri tirou passaporte agora. O problema do Yuri é que o Corinthians tem 50%, 40% só, né? Porque os 50% na surdina deram 10%, estava no contrato de 10% para o André Cury. Então, por exemplo, se chegar uma proposta de 50 milhões, o Corinthians tem direito a 40% disso. Aí vai ficar com 20 milhões. 20 milhões.
Bora lá, Fiel, se você chegou até aqui, curte o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora lá, Fiel, aqui você sempre vai ficar por dentro de todas as informações do Corinthians, eu posto tudo, pós-jogo, pré-jogo, contratações, especulações e claro, tudo dentro da verdade, respeitando você que assiste aqui o seu precioso tempo, assiste as notícias do Corinthians. Aqui eu tenho um compromisso com a verdade, então é um grande prazer ter você aqui, se você chegou até aqui e puder se inscrever aqui no canal, vai ajudar pra caramba, a gente tá iniciando o projeto agora, Bora lá, Fiel, e eu espero que seja um projeto a longo prazo, eu conto com a sua colaboração, deixando uma inscrição, um comentário. Prometo responder todos os comentários, tá? Comenta aí, vamos trocar uma ideia. Corinthians enfrenta a Lusa. Antes de falar da Lusa, né, eu gostaria de saber o que você achou dessa contratação. Confesso que eu tô olhando as notícias aqui da mídia, né? E a mídia tá meio que dando de chacota, né, o nome do Zaca da Fiel, né? Então estão até falando que ele tá parado, jogava no futebol chinês, que é o novo Igor Coronado, pá. É assim, ó, de tudo que tá acontecendo, tá, pessoal? O que eu tiro de proveito dessa história, né? Sem clubismo, tá? Sem querer viajar na maionese. Mas, quem indicou ele foi o Memphis, né? O Memphis jogou com ele no PSG da Holanda há 10, 12 anos atrás, se não me engano. E aí o Memphis falou que era um bom nome. O Dorival Júnior não aprovou, falou em algumas entrevistas, tá? Isso aí é público. E foi um nome pedido pelo Memphis. Ou seja, o Memphis, cara, tá com um contrato acabando agora no meio do ano. Ou seja, será que o Memphis vai ficar? Isso não é um índice de renovação aí, um indício, né, de renovação do senhor Memphis Depay, né? Ele quer, tá tudo favorável que ele quer, o Corinthians deve uma grana pra ele, todos os bônus e metas que ele atingiu aí vai ver se negocia essas dívidas primeiro, zera tudo pra poder negociar com o Memphis, né? Você gostaria de continuar com o Memphis Depay no Corinthians? Então é assim, eu vejo por olhando o copo cheio, foi uma indicação do Memphis, ou seja, o Memphis quer ficar, né? Será que o Memphis ia se queimar indicando qualquer um? Eu não sei, né? Tá um pouco na conta dele isso. Mas é isso, pessoal. Vamos lá, né? Vamos seguindo aí. Daqui a pouco eu volto, né, com a escalação aí do Corinthians para enfrentar a Lusa no Campeonato Paulista. Volto com mais informações do Timão. Ainda hoje, no sábado, aqui tem mais vídeo, tá bom? Então é isso. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Se inscreva aí, deixa seu like. Logo eu volto com mais notícias do Corinthians. Valeu!